Vocês estão vendo, pessoal? Perfeito. Perfeito. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu vou... só um minutinho. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, professor. Perfeito, pessoal. Bom, eu vou apresentar hoje uma aula sobre câncer de testículo, tá? Algum de vocês já viu algum caso de câncer de testículo ao longo de da faculdade? Eu, particularmente, não. Bom, tumor testículo é um tumor raro no mundo todo, tá? É um tumor, diferentemente do tumor de pênis que a gente viu na aula passada, é um tumor que atinge mais a população branca e de nível socioeconômico mais elevado. Então, não é um tipo de tumor tão comum de ver, mas é um tumor que é o tumor sólido mais comum na população jovem, né, entre 15 e 35 anos. Então, nessa população, a gente eventualmente vê casos, né? Para começar a aula de tumor testículo, eu vou inicialmente falar um pouco de anatomia, tá? Vocês estão vendo aqui esse vídeo, essa fotografia. Vou usar só aqui o apontador para ajudar. Aqui a gente vê a anatomia da bolsa escrotal, né? A bolsa escrotal ela tem várias camadas aqui, né? São cerca de 7 camadas, desde a pele até a túnica albuginha, que é a túnica que cobre o testículo, tá? Os tumores testiculares, obviamente, eles surgem no testículo, mas existem outros tipos de tumores mais raros que podem surgir do epidídimo, podem surgir do cordão espermático ou mesmo da parede da bolsa escrotal, seja da pele da bolsa escrotal, seja das túnicas que envolvem o testículo. E aqui é uma anatomia do próprio testículo, né, mostrando a túnica albugínea, que é dividida em a parte mais visceral, que é a túnica vaginal, tem o testículo propriamente dito, né, com o parênquima testicular, os túbulos seminíferos, tem o hilo testicular, que é onde tem as artérias que nutrem o testículo, assim como as veias que drenam, e tem o epidídimo, né, que é o órgão de armazenamento dos espermatozoides que são produzidos no testículo, tá? Os tumores testiculares, eles são divididos em tumores germinativos e tumores não germinativos. A gente vai focar hoje no subtipo mais comum, que são os tumores germinativos. Os tumores germinativos surgem do próprio túbulo seminífero, tá? Enquanto os não germinativos, eles podem surgir das células entre os túbulos seminíferos, como, por exemplo, Sertoli, o tumor de Sertoli, o tumor de Leydig, que é da célula de Leydig, e os tumores outros estromais, né? Como eu falei, também existem os tumores paratesticulares, que são os tumores que ficam na região extratesticular, dentre eles os tumores de epidídimo, ok? Então, o câncer de testículo é a neoplasia sólida mais comum que afeta homens jovens, homens da faixa etária de vocês, né, que estão nessa faixa etária entre 24 e 20 e poucos anos. É uma doença rara, você vê que, só para a gente ter um dado comparativo, a incidência é de 1 em cada 250 homens terá tumor testículo ao longo da vida.
Se a gente trouxer um comparativo para câncer de próstata, por exemplo, 1 em cada 7 homens ao longo da vida vai ter tumor de próstata. Por isso é que é um tumor muito mais comum, né? O câncer de testículo é um tumor muito mais raro. Um outro dado interessante é que o tratamento do tumor testículo evoluiu ao longo do tempo. Então, antes da década de 70, 11% de todas as causas de morte por câncer na idade jovem eram causadas por tumor testículo, e a sobrevida era muito baixa, né, comparado ao que é hoje. Hoje, com dados mais recentes, a gente vê que apenas 0,1% de todas as mortes causadas por câncer são causadas pelo câncer de testículo. E isso em idade jovem, obviamente. E a sobrevida em 5 anos melhorou muito, né? Quase 100% de sobrevida. E é de quase 100% de sobrevida, porque mesmo os tumores metastáticos, a gente consegue ter uma sobrevida muito alta para esse tipo de tumor. Isso é um dado interessante também, que a gente vê que, proporcionalmente ao aumento de incidência ao longo do tempo, talvez por um rastreio melhor, ou por melhor acesso aos exames de imagem, a gente teve uma queda vertiginosa da mortalidade em comparação a isso. Isso desde a década de 70 até os anos de 2010, 2011. Então, a gente vê que, apesar desse aumento de incidência, houve uma queda de mortalidade, né? Esse é um dado interessante que veio do CIR, que é uma database sobre oncologia americana. Os principais fatores de risco de tumor testículo, né? Os principais fatores de risco são história pessoal de tumor testículo no testículo contralateral. Talvez um dos mais importantes seja a criptorquidia. Você sabe o que é criptorquidia? Ninguém sabe? Sabemos sim, professor. É o testículo fora da bolsa. O testículo que não chegou à bolsa, né? É o testículo que não apresentou a migração da cavidade abdominal para a bolsa escrotal. Ele pode estar localizado na região inguinal, né? No canal inguinal, que é mais comum. Ele pode estar localizado na cavidade pélvica ou abdominal, ou ele pode não existir, né? Que é muito raro, né? Que é a anorquia testicular. A anorquia acontece só em 3% dos casos, 3% dos casos de criptorquidia. Então, sempre que você tem um paciente com criptorquidia, que o testículo não é descido na bolsa, você tem que pesquisar onde está esse testículo, se está no canal inguinal, se está na cavidade abdominal, ou se ele é inexistente, que é uma situação muito rara. Outro fator de risco interessante é história familiar. Não tem o peso do câncer de próstata, né, na história familiar, mas é um fator de risco também para tumor testículo. Os tumores, as neoplasias intratubulares, que são lesões pré-malignas que ajudam a aumentar o risco de tumor testículo. A raça, né, como eu falei, é um tipo de tumor muito mais frequente em brancos do que em negros ou asiáticos. Normalmente, o hemisfério norte tem uma incidência maior do que o hemisfério sul. Fatores ambientais, por exemplo, a exposição à maconha parece ter uma relação com incidência maior de câncer de testículo. A infertilidade, né, na verdade, é muito mais uma associação de fatores, né? Geralmente caminham juntos, a incidência aumenta de um e de outro, e a presença de microcalcificações, que também é uma associação. Existe uma classificação, inclusive, de microcalcificação testicular, e quanto mais intensa, né, e frequente, maior a chance de você ter câncer de testículo. Ok? Como eu falei inicialmente, existe uma classificação basal que separa os tumores de origem germinativa, que das células germinativas, assim como os tumores originários de células estromais, né, que são tumores mais raros, mas que podem eventualmente acontecer. Então, tem os tumores de célula de Leydig, que a célula de Leydig é a célula produtora de LH, e que é o hormônio luteinizante, né? E os tumores derivados das células Sertoli. As células Sertoli são células de nutrição
que estão no testículo e que nutrem os túbulos seminíferos. E a célula granulosa também, são os 3 tipos de tumores estromais mais frequentes, mas o que a gente vai se deter mais nessa aula é sobre os tumores germinativos. E existem 2 grandes classes de tumores germinativos, os seminomas e os não seminomas, que são mais ou menos meio a meio, né? Mais ou menos 50% para seminoma, mais ou menos 50% para não seminoma. Dentre os não seminomas, nós temos alguns tipos, né? O carcinoma embrionário, que é um dos mais comuns, o coriocarcinoma, que é um derivado do córeo mesmo, produtor de beta-HCG, o tumor de saco vitelino e os teratomas. Os teratomas têm uma característica interessante, que eles são tumores geralmente químio e rádio resistentes. Eles são tratados basicamente com cirurgia. A gente vai se deter mais a esses tumores germinativos. Aqui a gente para falar um pouco de origem dos tumores germinativos, né, desde a célula germinativa inicial, né, esses tumores eles podem sofrer alterações genéticas que vão predispor a cada um desses subtipos que a gente viu, sendo que todos eles são originados da célula germinativa. Tá? Existe algum tipo de rastreio para câncer testicular? Não. Por que não? Alguém sabe por que não se recomenda rastreio ativo, como a gente faz com próstata, e fazer PSA e toque para todos os pacientes acima de 45, 50 anos de idade? Por que a gente não faz isso para testículo? Alguém saberia dizer? Sei não, professor. Não sei, professor. Porque a epidemiologia é muito baixa. Perfeito, exatamente esse detalhe. Quem foi que falou? Desculpa, cortou. Marisa, professor. Eu entendi Larissa ou Marisa, mas independente disso, falou corretamente. Larissa. Marisa, professor. Marisa, perfeito. Marisa falou corretamente, né? Qual o princípio de a gente fazer rastreio em oncologia? O princípio é que seja uma doença comum, não é uma doença que tem uma incidência e uma prevalência altas, né? Como próstata, como mama, como colo de útero, né? Em que vale a pena, do ponto de vista epidemiológico, você fazer um rastreio populacional. Quando a doença ela não é tão incidente, como é o tumor de testículo, você não tem benefício do ponto de vista epidemiológico de você aumentar rastreio, tem a questão do custo envolvido populacionalmente, e aí não vai ter benefício. Porém, todo paciente jovem dessa faixa etária de 15, 35 anos, recomenda-se autoexame, né? Principalmente em quem tem fatores de risco, né? Se o paciente tem criptorquidia, se ele tem história familiar, se ele tem microcalcificação, né? É importante que ele faça e realize o autoexame. No autoexame, se ele identificar alguma alteração, endurecimento, presença de nódulo, aí ele deve procurar uma assistência médica, né? Obviamente que existe ainda uma questão social, de dificuldade de acesso, e às vezes a gente atende pacientes em fases avançadas de evolução dessa doença por falta de acesso, mas é importante disseminar que o autoexame pode fazer a diferença nesses pacientes. Como que é o quadro clínico? O quadro clínico, normalmente, eu chamo a atenção para esse primeiro item, um nódulo testicular indolor. Essa a apresentação clínica mais frequente do tumor testicular. O paciente se apresenta com algum nódulo, algum caroço na região do testículo que não sente absolutamente nenhuma dor. E às vezes ele identifica ao acaso, né? Ele está fazendo alguma atividade física, às vezes no esporte, no futebol, e aí leva ao endurecimento, sensação de
peso, às vezes uma lesão tumoral grande que dá aquela sensação de peso ou incômodo escrotal, dor aguda em casos de hemorragia ou de infarto tumoral, pode levar a uma dor de maneira aguda. Hidrocele, né? Hidrocele é uma situação que pode estar concomitante ao tumor testicular. Isso às vezes dificulta a palpação do testículo, já que a hidrocele não vai, a depender do volume da hidrocele, você não vai conseguir palpar o testículo. Por isso que é importante às vezes a gente ter o auxílio de um ultrassom para identificar o parênquima testicular e ver se não tem nenhuma outra alteração. E tem também os sintomas de doença mais avançada, né, de doença metastática, que corresponde a 10, 20% dos casos. Então, massa cervical, tosse de espineia, né, anorexia, queda do estado geral, dor óssea, né, varizes, né, de escrotais, né. A gente lembra que é muito comum varicocele, né, é muito comum que eu digo na população, e a varicocele, quando é do lado esquerdo, é muito mais comum do que do lado direito. Quando tem uma varicocele do lado direito, a gente tem que sempre pensar em causas mais raras, como o próprio tumor testicular avançado, que pode levar a varizes escrotal à direita, né? Vocês lembram como é que é a drenagem das veias testiculares direita e esquerda, sabe a diferença e por que que dá mais varicocele normalmente na população geral à esquerda? Porque ela desemboca na veia renal. Não é propriamente o fato de desembocar na veia renal, mas a angulação da drenagem, né, a angulação da inserção é que faz a diferença. Então, do lado esquerdo, a veia testicular desemboca direto na veia renal de ângulo perpendicular, ângulo reto. Então, isso gera uma dificuldade, às vezes, de drenagem, que aumenta a chance do lado esquerdo de ter dilatação do plexo pampiliforme e varicocele. Do lado direito, a drenagem da veia testicular obedece um ângulo oblíquo em relação à cava. Então, isso favorece o fluxo e diminui o risco de varicocele. Esse é o motivo, ok? Um ponto importante é o diagnóstico por imagem dos tumores testiculares. Sempre ajuda, né, no diagnóstico o ultrassom do bolso escrotal. E a imagem típica é de uma imagem hipoecóica, né, com evidência de fluxo ao Doppler. Isso é o que diferencia ser uma massa sólida ou ser um conteúdo líquido. Aqui a gente vê claramente a túnica albuginea bem hiperrefringente aqui do testículo, um pouco de parênquima viável, normal, e uma grande massa testicular com um aspecto bem heterogêneo e áreas hipoecóicas e hiperecóicas em seu interior, associado a um fluxo Doppler aumentado naquela área que corresponde à neoangiogênese. O diagnóstico por imagem pode ser completado, toda lesão testicular deve ter o estadiamento, né, tanto de abdômen como de pelve. A gente tem que lembrar que o tumor testicular, a principal via de disseminação é a disseminação linfática, né? E o tumor testicular, ele drena primeiro para o retroperitônio. Vocês lembram que em tumor de pênis a gente viu que a drenagem do tumor de pênis primário, ele obedece uma sequência. Primeiro drena para a região inguinal, depois drena para a região pélvica e depois para a retroperitônio. No tumor testículo é um pouco diferente. O tumor primário do testículo, ele já vai direto para a drenagem retroperitoneal. Então, normalmente o paciente obedece também um padrão, se é o tumor à direita, se é um tumor à esquerda. Os tumores à esquerda drenam normalmente para a região para-aórtica, lateral à aorta. E os tumores à direita, testiculares à direita, eles drenam principalmente para a região paracava e interaortocava. Isso a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, no estadiamento desses pacientes, a gente vai avaliar a imagem de tomografia de tórax e abdômen, corresponde ao estadiamento clínico. E aqui, a gente vê a imagem, que alteração vocês veem aqui no sinal da seta?
Vamos lá, pessoal, vocês estão muito desanimados hoje. Uma tumoração enorme. Nada Uma disso. tumoração. Estou animadíssimo. A gente vê aqui, ó, uma grande massa retroperitoneal, né, envolvendo aqui a aorta. Vocês estão vendo aqui a aorta, né? Aqui está o rim do lado direito, o rim do lado esquerdo, e uma massa tumoral grande aqui, abraçando completamente a aorta, tá? E aqui a veia cava, bem comprimida pela massa, inclusive afastada da aorta, né? Uma massa interaortocaval e para-aórtica. Então, essa é uma disseminação de um tumor de um tumor testículo para retroperitônio. A gente vê aqui também no rim esquerdo uma dilatação pielocalicial, que pode corresponder a uma obstrução do ureter por essa massa retroperitoneal. E aqui nessa imagem de tórax, a gente vê também vários pontos de disseminação de tumor testicular para pulmão. São vários nódulos, tanto na região da periferia, como na região de hilo e tórax bilateralmente. Outro fator importante que a gente avalia no estadiamento de pacientes com tumor testicular são os marcadores testiculares, né? São 3 os tipos de marcadores que a gente avalia: o beta-HCG, a alfa-fetoproteína e o DHL. São os 3 perfis de marcadores. E o que é que esses tumores ajudam? Eles ajudam tanto no diagnóstico, a saber o subtipo de tumor, assim como a avaliação prognóstica, né? O nível de elevação desses marcadores pode ter relação com o prognóstico do paciente. Em relação ao diagnóstico, a gente vê aqui, ó, que uma informação importante é que o alfa-fetoproteína nunca está presente. Em medicina, a gente vê muito raramente a palavra nunca, né? Então, quando tem alfa-feto positiva, não é seminoma, com certeza. Então, isso é uma informação que vocês devem guardar. Quando tem alfa-fetoproteína elevada, certamente não é um seminoma, né? Já em outros tumores, como os não seminomas, a alfa-fetoproteína normalmente está presente, principalmente no tumor embrionário, no carcinoma embrionário e no tumor de saco vitelino. É mais raro no teratoma e mais raro no colocarcinoma. E são todos subtipos de tumores não seminomatórios. Mas no seminoma, ela nunca está elevada. Já o HCG, ele normalmente está associado usualmente ao colocarcinoma. O colocarcinoma produz o beta-HCG. Mas também pode estar presente no seminoma, no carcinoma embrionário e no tumor de célula de saco vitelino. Mas raramente, você vê que o tumor teratoma, ele raramente produz alfa-feto e HCG. É um tumor muito desdiferenciado. Então, por isso que não tem muita produção de marcador. Já o DHL, é possível de ser produzido em todos os subtipos, porque o DHL, ou o LDH do inglês, ele tem uma relação com carga tumoral. Então, quanto maior a carga tumoral e metastática, ele aumenta a chance de ter esse marcador elevado. Ok? Então, a drenagem linfática, como eu falei, é comum a todos os subtipos histológicos, e a drenagem, a disseminação hematogênica é mais rara no seminoma, no colocarcinoma e no carcinoma embrionário. Ela é possível que essas disseminações para cérebro, para pulmão, mais à distância, é mais provável quando tem envolvido colocarcinoma ou tumor de saco vitelino. Ok? Então, esse é o estadiamento. O estadiamento a gente vai avaliar o tumor localmente, a presença de metástase retroperitoneal e se tem doença à distância. Então, a gente faz isso principalmente com a tomografia, né? A gente usa a ressonância no estadiamento de tumor testicular quando você tem suspeita de invasão de vasos, né? Grandes vasos, como a aorta ou cava. Aí você usa mais a ressonância, mas de modo geral você faz a tomografia.
e sempre de abdômen e tórax, além dos marcadores testiculares. Ok? Aqui a gente vê mais um caso em que há uma grande massa retroperitoneal que está elevando aqui a veia cava, né, e separando ela da aorta, né, na região aqui interaortocaval ou até retrocaval. Aqui seria o estadiamento do tumor testicular. A gente vê que os tumores T1 eles são limitados ao testículo, os tumores T2 eles são limitados ao testículo, mas com invasão linfovascular, ou invasão hilar, ou de epidídimo, certo? Os tumores T3, eles invadem o cordão espermático, e os T4 invadem a parede escrotal. Em relação aos linfonodos, o N em tumor testicular tem a ver com doença retroperitoneal. Se não tem doença retroperitoneal, N0. N1 é quando tem massa de até 2 centímetros, ou menos de 5 nódulos positivos. O N2 é quando tem massa de 2 a 5 centímetros, e o N3 quando tem massa maior que em 5 centímetros, que a gente chama de massa bulky, ou grandes massas retroperitoneais. E as metástases à distância, seja para pulmão ou linfática não regional, ou seja, fora da cadeia retroperitoneal, e o N1B quando tem metástase para outra região que não seja linfonodo ou pulmão, por exemplo, cérebro ou osso, ok? Você vê que no estadiamento do tumor testículo, a gente também leva em consideração o nível dos marcadores testiculares, DHL, HCG e alfa-feto. Só para vocês terem uma ideia, o S3, que é o nível mais alto de marcadores, a alfa-fetoproteína chega a mais de 10.000 nanogramas por ml, assim como o HCG chega a 50.000 unidades. Então, o marcador também tem sua relação no prognóstico, e esse estadiamento é importante porque a gente define o tratamento a partir dele. Então, o estadiamento, só um segundo. Então, o estadiamento, ele vai definir para a gente se o paciente faz parte do estadiamento clínico 1, que é quando a doença é limitada ao testículo, não tem metástase nem retroperitoneal nem à distância. Se ele tem um tumor com disseminação retroperitoneal, estádio clínico 2A, quando são menores que 2 centímetros, 2B, quando são linfonodos entre 2 e 5, e o 2C, quando tem linfonodos acima de 5 centímetros. Ou, se ele for estadiamento clínico 3, que ele tem metástase à distância, fora dos linfonodos regionais retroperitoneais. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tudo certo, professor. O tumor do testículo, perfeito. O tumor do testículo ele tem, no tratamento, como são alguns subtipos, né, dentre seminoma e não seminoma, então às vezes mistura um pouco, mas a base do tratamento, a gente vai falar mais para frente, ela vai ser simplificada através dos protocolos. Então, existe uma estratificação de risco, obviamente que aqui vocês não precisam se deter a essa tabela, mas o objetivo de mostrar aqui é que você vê que a estratificação de risco de seminoma e não seminoma fala que o seminoma, eles são divididos em bom prognóstico ou prognóstico intermediário, mas não tem nenhum paciente que se classifica como mau prognóstico, porque são tumores mais favoráveis. E esse fato de ser bom prognóstico ou intermediário se baseia na presença ou não de metástase visceral, ok? Se ele não tem doença pulmonar ou visceral, ele é de bom prognóstico. Se ele tem, ou se ele tem uma metástase para estruturas não regionais, ele tem um pior prognóstico. Já o não seminoma, ele pode ser de mau prognóstico, assim como o intermediário ou bom prognóstico, baseado no padrão de metástase e no perfil de marcadores, tá? Então, baseado nisso, a gente pode classificar, sim, o não seminoma em
para tumores de mau prognóstico. Então, como que funciona o tratamento? O tratamento, o primeiro passo de todo paciente com tumor testicular é a orquiectomia radical, né? Que é uma cirurgia que a gente vai falar detalhes mais à frente. Algumas outras opções de tratamento são, depois da orquiectomia radical, observar, às vezes, principalmente os tumores que são limitados ao testículo de bom prognóstico. Você pode fazer uma linfadenectomia retroperitoneal, que é uma cirurgia complexa, em que a gente remove todo o tecido linfonodal entre cava e aorta. A quimioterapia sistêmica, que é uma base importante de tratamento, principalmente nos doentes com doença metastática, e a radioterapia, que pode ser aplicada em alguns casos específicos. Então, a orquiectomia radical é a base do tratamento inicial. Então, a gente faz um acesso por inguinotomia, uma incisão na região inguinal, expõe o testículo da bolsa escrotal, e aí a gente faz a secção do testículo quase no anel inguinal interno, né? A gente sempre preserva boa parte do cordão por conta do estadiamento, para ver se tem invasão do cordão, alguma coisa assim. Então, a peça é em bloco e inclui testículo e cordão espermático. Aí daí você vai fazer a avaliação histológica para definir se é um seminoma, se é um não seminoma. Se for um não seminoma, que subtipo histológico é? Carcinoma embrionário, coriocarcinoma, tumor de saco vitelino, teratoma, etc. E daí você vai estadiar o paciente e definir o tratamento definitivo. E definir o tratamento definitivo, que na maioria das vezes vai ser só orquiectomia, já que a maioria dos tumores são tumores restritos ao testículo. A linfadenectomia retroperitoneal é uma cirurgia que a gente pode fazer por template, né, a depender do nível de presença de metástase linfonodal e do lado do tumor testicular. Então, se for à direita, a gente faz um template para caval e interaortocava, e se for à esquerda, você faz um template para aórtico, tá? Todo esse template. Por que que a gente respeita quando é possível? Quando é possível, quando é que a gente respeita? Por que que a gente respeita? O tumor testicular está à direita, eu faço esse template e respeito essa área aqui, enquanto que à esquerda eu respeito também essa área aqui, como vocês podem ver. Por que isso? Vocês sabem dizer? Ninguém sabe dizer? E em relação ao risco de disseminação, não sei realmente. Isso tem a ver com o risco de acometimento dos nervos que controlam a ejaculação. Então, os nervos que controlam a ejaculação, eles passam nessa região aqui, posterior, nessa região posterior de aorta e de cava. Então, se você tem que fazer uma linfadenectomia nessa área, você faz a linfadenectomia e respeita o nervo erigente que passa do outro lado. Se você tem que fazer do lado esquerdo, você respeita o nervo que vai passar posterior à cava. Isso para tentar preservar a ejaculação do paciente, já que são pacientes jovens, em idade fértil, que a maioria deles vai querer ter gravidez, né, com a parceira. Então, é por isso que você preserva o máximo possível a região contralateral. Esse é o motivo, porque um dos efeitos da linfadenectomia retroperitoneal é a ejaculação retrógrada, por causa de lesão dos nervos, tanto atrás da aorta como atrás da cava. Eles passam posterolaterais a esses grandes vasos. Essa é a imagem de uma linfadenectomia que fizemos, né? A gente vê aqui a cava, certo? A gente vê aqui a veia renal do lado esquerdo saindo da cava. A gente vê aqui a aorta e toda a área interaortocava e paracaval dissecadas aqui, tanto anterior como posterior como lateral, tá? Então essa é a cirurgia de linfadenectomia
peritoneal. Pode ser feito por via aberta, como esse caso, pode ser feito por via laparoscópica ou robótica. É uma cirurgia que é bem complexa, às vezes você precisa ressecar segmentos da cava ou segmentos da aorta, colocar prótese. Então, é uma cirurgia que às vezes necessita de uma equipe multidisciplinar. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte, agora vai começar a complicar. A gente vai falar dos tratamentos de acordo com o estadiamento clínico de cada tipo histológico, seja seminoma ou não seminoma. Então, a gente vai começar com o seminoma, né? Seminoma estadio clínico 1, como é que é ele? Ele tem tumor onde? É confinado ao testículo. Perfeito. Então, é um tumor confinado ao testículo. Então, ele já fez a orquiectomia. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma vigilância. Vigilância, o que é? É fazer tomografia de 4 em 4 meses e marcadores testiculares de 4 em 4 meses. A gente vai vigiar esse paciente ao longo do tempo. Se esse paciente não pode fazer uma vigilância, ou porque ele mora longe, ou porque ele não quer ficar vindo no hospital 2, 3 vezes por ano, aí ele vai precisar ser submetido a um tratamento adjuvante, que pode ser uma radioterapia ou pode ser uma quimioterapia, de modo a evitar que esse paciente progrida, certo? Então, mas de um modo geral, o tratamento padrão é vigiar, tá? Para estadio clínico 1 de seminoma. No estadio clínico 2A, que é aquele paciente que tem doença regional retroperitoneal de menor que 2 centímetros, ou 2B, quando é de 2 a 5 centímetros, esses pacientes, isso é um cenário pós-orquiectomia, ele já fez a orquiectomia. Esse paciente vai precisar fazer quimioterapia, que é o esquema bleomicina, etoposide e platina em 3 ciclos, certo? Esse é o tratamento padrão desses pacientes com seminoma e doença retroperitoneal 2A ou 2B, certo? Alguns pacientes podem, em alguma situação, ser indicado radioterapia, mas o padrão é fazer quimioterapia. Depois da quimioterapia, ele vai acompanhar. A grande maioria das vezes resolve com a quimioterapia. Quando não resolve com a quimioterapia e ele tem uma persistência de um nódulo, por exemplo, ele tinha uma massa de 5 centímetros retroperitoneal, fez a químio e a massa agora está de 3 centímetros. Esse paciente ele vai precisar fazer uma linfadenectomia de resgate. Então, ele vai fazer os 2 templates, bilateral, direito e esquerdo, para remover esse nódulo, porque boa parte desses nódulos que não regridem, eles são doença ativa. Em seminoma, isso é raro, não é uma situação usual, mas pode acontecer, ok? Nos casos de seminoma, estadio clínico 2C, que são aquelas grandes massas retroperitoneais acima de 5 centímetros, ou estadio clínico 3, que é quando ele tem doença em órgão não regional, cérebro, osso, pulmão, etc., ele vai fazer quimioterapia. Normalmente, 3 a 4 ciclos de BEP, né? E de acordo com a sua classificação de risco, lembra que a gente viu que o seminoma pode ser classificado em risco baixo ou intermediário. De acordo com essa classificação de risco, ele vai usar o mesmo esquema quimioterápico, mas em maior ou menor ciclo, tá bom? Então, quando ele se apresenta o seminoma com doença metastática retroperitoneal, regional, ele tende a precisar de quimioterapia como tratamento após a orquiectomia. Ok? Tudo certo, professor. Perfeito. Quando a gente vai passar agora para o não seminoma. No não seminoma, lembre que o não seminoma tem um comportamento um pouco mais agressivo do que o seminoma. Então, a gente muda pouca coisa em relação ao tratamento. No estadiamento clínico 1, quando o tumor é restrito ao testículo, após a orquiectomia, a tendência também é vigilância ativa. Esse paciente não tem
detecção de metástase retroperitoneal ou à distância. Então, ele vai ser vigiado, ok? Exceto quando ele tem invasão linfovascular ou coriocarcinoma ou algum fator adverso na sua peça de orquiectomia, aí ele tende a fazer um esquema, um ciclo de BEP, porque esses pacientes têm um maior risco de disseminação com o tempo. Então, esses fazem quimioterapia, mas o tratamento padrão nesse cenário também é a vigilância. No estadio, no não seminoma, estadio clínico 2A ou 2B, ou seja, doença retroperitoneal entre menor que 2 e 2 a 5, eles vão para fazer esquema quimioterápico, que é o esquema padrão tumor testicular. Vocês veem que tanto no não seminoma como no seminoma, o esquema padrão é o BEP, bleomicina, etoposide e platina. E aí, nos pacientes em que não tem regressão da doença, quando tem nódulo ainda retroperitoneal maior do que 1 centímetro, aí você faz uma linfadenectomia de resgate se tivesse imagem residual. Lembrando que a linfadenectomia não vai remover só o nódulo que não regrediu, mas faz todo o esvaziamento linfonodal do paciente. E em casos de não seminoma com doença mais avançada, retroperitoneal e à distância, aí avaliar aquele risco e depender do risco, você faz uma intensidade de dose maior ou menor, mas usando o mesmo esquema quimioterápico. E mesma coisa, se tiver massa residual após a quimioterapia, esse paciente pode ser um candidato à linfadenectomia retroperitoneal para remoção dessa doença residual. Concluindo, o câncer de testículo é o tumor sólido mais comum entre 15 e 35 anos. Tem como principais fatores a criptorquidia, sem dúvida é o mais comum, história pessoal e a presença de carcinoma in situ. Existem várias opções de tratamento do câncer de testículo, tanto para tumores localizados como metastáticos. E mesmo os metastáticos, a gente vê que tem um resultado de sobrevida bem interessante nos dias atuais. Obrigado, pessoal. Alguma dúvida? Tudo ok, professor. Tudo certo? Tá, professor. Tudo Ok, certo. pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigado para Obrigada, vocês. Boa professor. noite e até a próxima. Obrigada, boa noite. Tchau, Até a pessoal. próxima. Boa noite. Boa noite, professor.